Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. A cada episódio nós sempre falamos de apoio ou ensinos ou práticas para gestão de empresas. Mas nós estamos agora numa sequência de episódios onde você que está nos acompanhando nesta hora pode investir em você mesmo. Ou seja, iniciando um negócio, nós podemos dizer assim, pelo CPF e depois se tornando até um CNPJ, ou seja, constituindo uma empresa. No episódio de hoje nós falaremos sobre representante comercial, uma profissão antiguíssima, não é? E que antigamente era chamado de caixeiro viajante. Então, representante comercial, nós estamos aqui no estúdio com o nosso amigo e convidado Lucas Isoton. Lucas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. O Lucas é empresário, né? Ele tem uma empresa, várias empresas, mas uma delas que usa muito essa figura do representante comercial, é a empresa Cobra d'Água. Cobra d'Água é uma indústria que atende nacionalmente, né, o mercado de vestuário. E então o Lucas tem uma experiência vasta aí com vendas, inclusive deixou aqui um livreto, né, dentre vários livros que ele já publicou sobre vendas, dicas de vendas. Isso aqui ele fez especialmente para o representante comercial. Então, Lucas, vamos falar de representante comercial e o que você diria, assim, daria de conselho logo inicialmente aqui para alguém que quer começar. Ele começa como? Ele se torna já um representante? Ele tem credibilidade perante uma indústria para representar? Ou ele começa como um preposto ou alguma coisa assim? Vamos lá. Às vezes eu falo para as pessoas que se formarem em administração, economia, engenharia, eu sou engenheiro, mas eu digo que é mais fácil do que ser um bom vendedor. Oh. Existe um equívoco quando fala assim, fulano e tal não deu certo nas coisas, foi ser vendedor. Não, é quando o cara é muito bom que pode ser vendedor. É um cara que tem que ser melhor do que os outros. Tem que ser gente que gosta de gente e que tem objetivos. E eu costumo falar, eu comecei a trabalhar com vendas desde criança, 10 anos de idade, né? Estou ao longo das décadas aí trabalhando e muitos jovens me perguntam assim, Lucas, qual a profissão que está dando dinheiro? Eu até brinco o seguinte, olha, que eu vejo aí pelos meus amigos, pelo mercado, quem ganha muito é um médico, um advogado tributarista, alguém que prestou concurso para o judiciário e um representante comercial. Porque o representante comercial faz a sua remuneração mensal. Então, hoje tem representante comercial que pode ganhar o dobro, 5 vezes mais do que o engenheiro. Agora, ele tem que ser um bom representante. Okay. E existe uma legislação que formaliza a profissão de representante. O representante é um CNPJ, é um empresário. Okay. Ele tem que ter empresa oficializada, constituída, tem que tirar nota fiscal. E ele é um empresário. E tem que agir como empresário. Tem uma legislação que é de 1965, a lei, 60 anos atrás, atualizada em 92, 34 anos atrás. Só que é uma legislação que, na minha opinião, precisa ser revista, que tem muita coisa que está fora do mercado. Por tecnologia, exemplo, inovação. Não fala nada de inovação, não tinha mundo digital, não tinha nada, e o mercado era diferente. Então, eu acho até que a lei tem que ser modernizada. Perfeito. Lucas, você está falando do representante comercial, ele tem a empresa, ele constitui. Na verdade, ele é quase que um comerciante que comercializa aquilo que é da indústria, ou seja, ele não mantém estoque, ele apenas vende e ganha ali um comissionamento por aquelas vendas e se responsabiliza com aquele grupo de clientes, podendo certamente representar uma indústria ou mais de uma indústria também dentro daquele escritório dele, aquela estrutura dele, não é isso? Sim, exatamente. Ele tem que ter uma empresa,
ele é um vendedor, entre aspas, mas ele também é um empresário, entre aspas. Mesmo que seja um empresário, só ele de trabalhador na empresa dele. Ele tem que agir como empresário, como empreendedor. Ou seja, ter metas, planejar alcançar aquelas metas, ser persistente, não desistir, ser resiliente, cai e levanta. Tem que saber que vendas, 20% das vendas acontece até o quarto contato, onde a maioria dos representantes desistem. 80% das vendas para um representante é depois do quinto contato. E a maioria desiste do primeiro ao quarto. Dias atrás eu estava trabalhando no Paraná com um representante que já está conosco há 15 anos, mas um monte de coisas básicas que eu passei para ele, eu pensei, mas isso aqui você já sabe há 8, 10, 12 anos. Ele falou, mas não entendo direito ainda. Então eu vejo quanto que um representante comercial precisa de orientação. Só que como eles são muito autossuficientes, eles acham que não precisam saber de nada. Eu tenho representante assim, mas eu sou vendedor há 30 anos. Você acha que eu preciso aprender alguma coisa? Eu acho que sim. Se o mundo muda todo dia e as coisas mudaram, como é que ele não precisa aprender nada? Então, eu acredito que o representante é uma profissão que dá muitos rendimentos agora. Tem que trabalhar bastante. E eu até criei, além desse livreto aí, 88 dicas, é uma brincadeira com a cobra d'água que já foi lançado no mercado em 1988. São 88 comportamentos do representante comercial. Esse livro nem está de graça no meu site e nem do site da Cobra, porque esse é interno só para os nossos representantes. Eu fiz também uma cartilha que eu, inclusive, lancei alguns anos atrás num encontro de varejo para 500 lojistas em Porto Alegre. É onde eu sou engenheiro, fui professor de matemática, eu adoro fórmula. Porque os representantes falavam assim, Lucas, como é que eu faço para vender mais? Aí eu falava assim, pense em cidades, pensa em número de clientes por cidade, em número de vezes que você vende ao mesmo cliente e o seu pedido médio. Por quê? O que acontece? Já tem representante que eu viajei, que ele tinha, vou falar até isso do Paraná, ele já teve 140 cidades na área dele. Ele mesmo, em conjunto com a empresa, caiu para 70. E no último ano só vendeu para 25 cidades. E ele disse que aquilo era o máximo. Então eu conversei com ele, mostrei um monte de coisas e fui parando na cidade sem vendas e mostrando como é que se faz a prospecção. Aí eu pedi, depois que tudo que a gente falou, falei para o representante, me diz quantas cidades dessas você vendeu para 25? Você tem 70. Quantas você acha que pode vender? Ele mesmo foi falando, aí ele tomou um susto. Lucas, eu posso vender para 24 mais, eu posso dobrar. Aí quando eu falei o número de vezes, o número de clientes por cidade, eu falei assim, tem um monte de cidade que eu tenho 1, mas eu posso ter 2, 3. Outra coisa, eu só estou vendendo 1 ou 2 pedidos para cada lojista, eu posso vender 2 ou 3. Só de fazer essas mexidas, ele viu que ele podia multiplicar as vendas deles, as vendas anuais, por 4 ou por 5, ou seja, ganhar comissão 4, 5 vezes mais. Eu queria mudar a vida dele, da família dele, botar o filho dele num bom colégio, trocar de carro, melhorar a casa. Ou seja, ter uma vida muito melhor. Agora, depende do representante. E tem representante antigo que ainda acha o seguinte, não, eu tenho um bom relacionamento, o que eu levar, o cliente compra de mim, porque eu sou amigo dele há 30 anos, 40 anos. Não é nada disso. O cliente até recebe melhor quem ele já é amigo, mas ele vai lá no computador, pega a marca, pega o produto, vê o estoque e diz, compro ou não compro. Sendo amigo, ele paga o cafezinho, chama, conversa, vai almoçar junto. Então não é só vender, venda é relacionamento. Você falou aí em ele fazer insistentemente as visitas, né, de uma vez, outra, as oportunidades, 80% das vendas acontece depois do quinto contato. Você está falando agora de essa multiplicação de oportunidades que pode ter. Agora, vamos mudar um pouquinho só para a gente
pensar e até orientar o nosso telespectador, se fala muito hoje de pejotização. Então existe o vendedor, que é CLT, funcionário, carteira assinada numa empresa. Ele pode até ser um vendedor que viaja também. Tem também a figura desse PJ, prestador de serviço. Qual a diferença do PJ para o representante comercial? É a legislação que regulamenta? Vamos lá. Normalmente os vendedores internos são funcionários com carteira assinada. Ok. Tá? Então eles têm lá todos os direitos trabalhistas normais e ganham uma comissão pequena, porque ele já tem salário, tem toda a estrutura ali paga e ele vende por telefone. Tem esses vendedores que viajam, que boa parte são funcionários, outros são PJs. E tem o representante comercial, que ele é um CNPJ, ele é uma empresa. Ok. Ele é uma empresa. Então, existem essas três maneiras. A lei deixa bem claro, a lei do representante comercial, do que jeito de você não é funcionário, você é um empresário, você não tem direitos trabalhistas, você só vai ganhar em cima da sua comissão e assim por diante. A regra está definida, né? Deixa a regra bem definida, tanto para a empresa quanto para o representante. Por exemplo, se uma empresa demitir o representante sem justa causa, tem que pagar 1/12 de toda a comissão. Ou seja, praticamente como se fosse uma comissão média cada ano. Mas pode ser também por justa causa. Quando é que uma empresa demite um representante por justa causa? Não é demitir, não. Encerra o contrato, porque são empresas. Não é funcionário, né? Não é funcionário. Funcionário se demite. Representante é uma empresa, você encerra o contrato. Por exemplo, quando ele não bate as metas, quando ele deixa de atender o cliente tantas vezes, quando ele faz algum ato que desabone, quando ele passa tantas semanas sem enviar pedido. Tudo isso são motivos, mas tem que estar no contrato, motivos que podem encerrar um contrato por justa causa, sem pagar 1/12. Entendi. Então, é um contrato entre duas empresas. E um contrato entre duas empresas, os dois podem botar o que quiser lá de norma, se os dois assinarem e concordarem, está valendo aquele contrato. Perfeito. E no direito a gente diz que o contrato, ele faz lei entre as partes até que fira algum preceito legal. Então, assim, não pode colocar uma coisa absurda ali, naturalmente, dentro daquele contrato. Mas o PJ, por exemplo, deve trazer uma insegurança muito grande para a empresa que contratou aquele ali. Melhor que esteja num contrato de representante comercial. Seria isso? Olha... Vamos falar agora da empresa. Tá, vou falar para a empresa. Claro que existem pessoas, existe representante que é empresário, que representa um monte de empresas, que depois que encerra o contrato dele, ou ele pede para ser, ele entra pedindo para ser funcionário. Porque disse que a gente colocou meta, que a gente convidou para a convenção. Que teve subordinação. Que teve subordinação, porque tinha um supervisor que cobrava dele. Mas a vida é toda assim. Todos perderam, tá? Só quando encontram um delegado do trabalho que equivocadamente diz que é, mas não é. Agora, tem muitos vendedores profissionais, executivos, que são PJ. Olha, hoje o PJ, e a legislação flexibilizou, é bom para os dois, sabe por quê? Apesar de correr risco para a empresa. O PJ ganha mais, porque tudo aquilo que ia pagar de impostos, 13º, férias, você inclui tudo aquilo e já paga direto ele todo mês. Sim. Então ele ganha muito mais do que um funcionário. Há funcionários que ele até pede para ser PJ. Sim. Né? Na contratação ele pede para ser PJ. Hoje a maioria, só que para ser PJ tem que ser determinadas funções onde a pessoa, assim, que se encaixa na lei e o risco seja menor. Mas sempre tem aqueles que querem levar vantagem e entram na justiça por qualquer coisa. Muito bem. Isso aí é uma parte mais jurídica aí dessa relação, mas é bom também te lembrar aqui, né? Há risco, mas... Tudo na vida tem risco. Tem risco, sim. Agora, vamos voltar aqui. Existe o representante comercial e a figura também do preposto do representante.
não é isso? Sim. O representante, então, ele tem um escritório, ele deve ter ali uma estrutura administrativa e depois ele atende alguns clientes ou não, mas ele tem vendedores dentro do escritório dele, podendo atuar e tal. Ser preposto é uma grande oportunidade para quem quer inserir no mercado? Sim, eu ia falar até sobre isso, o seguinte, tem uns representantes mais antigos que eles já viram que quando trabalha com mostruário físico, abrir o mostruário, carregar, estacionar o carro, dobrar o mostruário, guardar, ele atende menos clientes por dia porque ele tem que fazer esse trabalho braçal. Ele contrata um garoto, às vezes até menor de idade, ou com 18 anos de idade, para acompanhá-lo para fazer esse serviço quase braçal, de carregar as malas, carregar as bolsas, dobrar, e ele vai vendendo, o cara já vai, quando termina o pedido e aperta o botão, já está tudo no carro, ele já parte para outro. Esse garoto, que é o auxiliar, ele depois aprende a vender logo, ele está com um professor ótimo aí do lado, que é um representante bem-sucedido. Aí ele vira preposto. Ele começa a vender, ele passa a vender. E ele é um preposto. Ele ganha uma comissão parcial daquela que o representante, que o escritório ganha, mas recebe parte daquilo. Parte daquilo, mas no fundo ele está aprendendo. Eu diria que a maioria das empresas hoje do Brasil que tem representante, quase a metade dos representantes já foram prepostos. Que interessante. Porque a gente... É uma carreira, né? É uma carreira. É como assim, é o auxiliar de vendas, depois o preposto até virar representante. Toda vez que sai um preposto, ou que ele já se aposentou, quer se aposentar, primeira coisa, preposto não, perdão, um representante, primeira coisa a gente fala assim, quais eram os melhores prepostos que ele já teve? E a gente procura esses. Esse é o representante novo. Esse é o representante novo, porque o preposto normalmente é 15, 20, 25 anos mais novo do que o representante. Você vai rejuvenescendo sua equipe através do preposto, que é um ótimo esquema para começar. Interessante. Então, veja que você que está assistindo aí o programa, quer entrar na área de representante de vendas, o Lucas Isoton está te ensinando aqui, olha, você pode começar como até um vendedor de uma loja, né, Lucas? Vendedor de uma loja, depois pode ser um assistente, que seria um carregador desse mostruário aí, acompanhando o professor, que é o representante, depois se torna um preposto e depois você pode se tornar um representante comercial. Então, para começar já direto como representante comercial deve ser difícil. Não é muito difícil. Você difícil. Uma coisa boa. Tem muitos bons representantes comerciais que eram vendedores de loja ou gerentes de loja. E por que é bom? Porque ele já sabe o que o lojista precisa. E a principal coisa de um vendedor não é ele falar, é ele ouvir a necessidade do cliente. E um vendedor de loja sabe a necessidade do cliente, lojista. O gerente também. Então, uma outra coisa é sair de vendedor de loja para preposto e depois representante comercial. Tem uma carreira, né? Vai seguindo uma carreira aí. Interessante. E tem alta remuneração. Muito bom. Ô Lucas, olha, nós estamos aqui nessa sequência de episódios e grandes contribuições. E a sua, você é quase que sócio aqui do programa, né? Já esteve aqui algumas vezes e a gente agradece muito. Cada vez que você passa por aqui, deixa um ensinamento muito grande. E hoje, para você que deseja ou almeja ser representante comercial. Lucas, muito obrigado, hein? Mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo. Podemos falar depois em vendas e outras tantas coisas, né? Empresário com larga experiência. Ao final de cada programa, nós sempre lemos um texto da Palavra de Deus, e o que vamos fazê-lo agora, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus possa te abençoar também neste caminho e também na oportunidade que você está tendo de ouvir a respeito dessa profissão tão relevante, importante para o país e para o mundo inteiro, né? Nós estamos falando aqui para o Brasil, que é o representante comercial, que vai atendendo
empresas no país inteiro, levando aí os produtos, aquilo que nós consumimos, o representante e faz parte desse processo. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.